Programa Câmara na TV. A Câmara Municipal de Matão realizou nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a 10ª sessão ordinária de 2025. Durante a reunião, os vereadores apresentaram 16 indicações ao Executivo Municipal e 24 requerimentos, incluindo 17 pedidos de emendas parlamentares, votos de pesar, congratulações e urgência especial. Na ordem do dia, foram aprovadas 7 proposituras, dentre elas, um projeto de emenda à lei orgânica e 4 projetos de lei de autoria do Executivo Municipal, além de mais 2 projetos de lei dos vereadores Ana Mundini e Roberto Riro. E neles, instituído o Dia Municipal do Artesão, sendo incluído no calendário oficial de eventos do município, o evento denominado Semana Municipal do Artesanato. E o outro também instituído o Dia da Auxiliar do Desenvolvimento Infantil, as ADIs, a ser comemorado anualmente no dia 5 de outubro, além do certificado Helen de Abreu Silva Batista, que deverá ser entregue na mesma data. É um trabalho que exige muito esforço, principalmente psicológico. Então, gostaria de parabenizar todos os ADIs, inclusive as que estão aqui presentes, e destacar também que vocês não estão apenas cuidando das nossas crianças, mas também do nosso futuro. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara acontecem sempre às segundas-feiras, às 19 horas, na sala das sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode e deve acompanhar presencialmente ou pelas transmissões no site oficial e no Facebook da Câmara. A Câmara, por meio da Escola do Legislativo, te convida à palestra Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, que será realizada no dia 15 de abril, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Neste evento terão como palestrantes a psicóloga, analista comportamental, especialista em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, Paula Poleto, além do diretor da APAI de Matão e do Catiama, Luiz Fernando Zuim. O encontro, que toda a população está convidada, visa a conscientização sobre o autismo, pois é uma iniciativa importante para sensibilizar a comunidade sobre o tema e promover a inclusão social. Tais eventos ajudam a aumentar o entendimento sobre as necessidades das pessoas com autismo, além de contribuir para uma construção de uma sociedade mais empática e acessível. Se você estiver interessado em mais informações sobre o evento, ele será no dia 15 de abril, às 19 horas, aqui na Câmara. Eu vou me despedindo de vocês, nos vemos semana que vem com muito mais. Até lá! Já vimos que um dos papéis principais da Câmara de Vereadores é fazer leis, mas outra função super importante é analisar e aprovar o orçamento do município. O orçamento define onde será aplicado o dinheiro arrecadado durante todo o ano. Uma cidade é como a nossa casa. Se por um lado entram as receitas, como o salário, a aposentadoria, do outro saem as despesas, como as de supermercado, telefone, água, luz. Eita, é coisa pra caramba! Se todo mês a gente tem que se virar para não deixar as despesas da família ultrapassarem o dinheiro que entra, então no município deve ser a mesma coisa. Tem razão, Samuel. É mais ou menos a mesma coisa. Até porque o dinheiro que entra por impostos e outras fontes deve ser distribuído para atender muitas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, e isso tem que ser feito com a mesma responsabilidade e cuidado que nós temos com as nossas próprias contas. E no caso do município, o orçamento é definido ano a ano. Quer ver como funciona? A cada ano, a Prefeitura envia à Câmara de Vereadores o projeto de lei orçamentária, detalhando as despesas e receitas do ano seguinte. Daí, o orçamento passa por 2 etapas nas mãos dos vereadores, e a primeira etapa é a de análise. Nessa etapa, os vereadores avaliam o mérito e a prioridade de cada ação proposta, e para isso, devem contar sempre com a participação da comunidade. A segunda etapa é quando os vereadores apresentam emendas, em que eles podem propor alterações na programação apresentada pelo prefeito. Assim, os vereadores podem retirar, acrescentar ou substituir ações. O orçamento é tão importante que sem ele, as políticas públicas não passam de discurso político.
Sem orçamento, nada é colocado em prática. Sendo assim, muito nos interessa acompanhar bem de perto e de olhos bem abertos a aprovação e a execução das receitas e despesas orçamentárias. Afinal de contas, o orçamento é o dinheiro que nós entregamos ao governo para que ele atenda às nossas demandas. Ou seja, fazemos nossa parte pagando impostos e o governo faz a dele, devolvendo políticas públicas de qualidade. E o papel do vereador é fundamental para que não ocorra mau uso do dinheiro público. Por isso é que existem as emendas parlamentares, para garantir recursos para áreas prioritárias. Viu como é importante cuidar do orçamento do município? Só com dinheiro público bem investido é que a população receberá tudo o que tem direito. O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade ou o lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima!
são políticas públicas? No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva, é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo: políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tem a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas, e isso acontece em 2 níveis. A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos. Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo, que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! Programa Câmara na TV.